Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez aqui, é um grande prazer receber o Dr. Eurênio de Oliveira Júnior, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que está, Eurênio? Tudo bem? Eu bem, e você, André? Tudo paz? Muito bem, obrigado. Sempre é um prazer conversar com você, porque você é um indivíduo muito voltado para o processo evolutivo, você procura entender, você é um inconformado, você é um rebelde. Você disse que ser um rebelde, o professor Henrique José de Souza dizia sempre o seguinte: os rebeldes são os que se salvam, viu? Ah, é? Vamos ver. O próprio anjo que caiu se salvou, claro. Tá. É sobre isso que você quer falar hoje. É interessante porque o assunto que se apresentou para ser falado é Sim. exatamente o... Deixa eu ver se eu consigo minimizar esse negócio aqui. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver tal. Vamos ver aqui. Não está desconectado. Agora consegui, tá bom. Acontece. Apareceu, todo mundo fala em obra. A obra. Então eu achei por bem, quando o assunto se apresentou, eu vou perguntar assim, para o Eurênio, que se apresentou também você como entrevistado, o que é a obra? Porque a obra eu percebo que é uma coisa muito mais ampla do que qualquer instituição, do que qualquer sociedade filosófica. Então, sabe, eu acho que é uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade também nossa, minha, sua e minha também aqui, eu na qualidade de entrevistador, eu tenho que ser feliz nas minhas perguntas, para a gente explicar e para que as pessoas que nos assistirem entendam o que é a obra. E principalmente aprender a discernir entre obra e instituição e separar obra e instituição. Porque uma obra não está presa, não está ligada, vamos dizer, diretamente, não pertence a instituição alguma. Eu não sei se eu estou correto nessa minha introdução, Eurênio, mas eu passo a palavra para você dissertar a respeito. Você está correto. Quando você diz que precisa ser feliz nas suas perguntas, eu preciso ser mais do que feliz nas minhas respostas para poder passar ao seu público, a esses telespectadores tão fiéis à sua linha, não é? Que de uma certa forma estão tomando contato com o caminho da Sociedade Brasileira de Eubiose e, via de consequência, de onde a obra atualmente tem um esteio, não? Sim. Não é o único, não. A obra se manifesta pelo universo todo, pelo mundo todo, esse mundo em que vivemos. A obra está em todos os pontos. Porque, veja bem, nós trazemos um estigma. Esse estigma é uma confusão enorme que nós fazemos entre o que foi o processo de Lúcifer, ou Luzbel, vindo à Terra para auxiliar o processo evolutivo já humano, que estava se formando, porque a Terra passou, sendo o quarto globo de um quarto sistema, era o ápice da concretização do ser. Ou seja, adquirimos a matéria em tudo que ela possa nos servir. E em função disto, estando Luzbel neste trabalho, ele teve uma obliteração, vamos chamar assim, um bloqueio, uma dificuldade em se auto-reconhecer. Porque Eustáquio, neste movimento da Terra, não existe privilégio a ninguém. A lei respeita, inclusive, o que ela coloca como processo evolutivo. Ela respeita a si mesma. Veja que importante isso. A lei respeita a si mesma, é interessante isso. Porque senão ela não vai conseguir, está dando um eco aí. Ela não irá conseguir com que o plano evolutivo atinja o que precisa atingir. Ela precisa que o plano evolutivo proporcione aos homens o trato todo de um crescimento em direção ao espiritual. Porque o homem tem o espiritual nele, mas não o reconhece, tem dificuldade. Sim. E essa falta de reconhecimento é porque neste mundo dos efeitos, ou do terceiro trono, ou a Terra em que nos encontramos, todo o processo é como se fosse zerado. Você tem que fazer um caminho para se autodescobrir. Este autodescobrimento que também os seus antepassados gregos enalteceram, né? Conhece-te a ti mesmo. Pitágoras nos primeiros tempos, depois Platão,
através de Platão, nós conhecemos o pensamento de Sócrates, e assim sucessivamente. Aliás, após isso, nunca ninguém inventou nada, porque aí, neste procedimento, neste entorno, está todo o processo do pensamento humano. Claro que são variantes, detalhes, grandes pensadores estiveram, mas se não partir desse ponto aí, desse ponto de vista, não vão conseguir entender o processo. Então, veja bem, eu precisei de alguns anos dentro da eubiose para poder franquear um tema chamado obra, porque tudo que a eubiose faz se baseia na obra. Obra é lei, lei é a que deve ser alcançada. Mas obra, veja bem, a terminologia é muito sensata e reveladora. Obra quer dizer construção. Não existe na obra o destruens, existe o construens. Construem, sim. Às vezes, para que se construa, é necessário derrubar algumas coisas, que algumas coisas desapareçam do caminho. Mas então, veja, o grande trabalho da obra foi redimir o chamado quinto Senhor, ou seja, o Senhor das esferas, a luz das esferas, Lúcifer, ou Luzbel, que é um planetário. Planetários são aqueles seres que ocupam, dentro das várias terminologias, a posição de anjos superiores, ou espíritos planetários, ou lampadário celeste. A terminologia varia, porque são secções de todo um processo. Quanto mais elevado você está, o título é um. Quanto mais próximo da Terra você chega, o título passa a ser outro. Porque nós temos que, sem o concretismo do pensamento, nós não temos chance de fazer a ponte para o abstrato. Correto. Veja, aquele livro azul que te presenteei, Assim Podemos Ver a Vida, tem uma passagem interessantíssima em que eu enalteço a lógica na mente superior. A mente superior contraria a lógica, mas sem a lógica você não alcança o valor da mente superior. Veja bem, é uma questão de valoração. Então a valoração chamada obra foi uma questão de milênios, centenas de séculos, para que isto pudesse dar um fecho. Porque enquanto Luzbel ou Lúcifer não tivesse a sua consciência de planetário devolvida a ele, e só poderia ser-lo por um dos irmãos dele, e o foi, ele sendo o quinto, ele foi restaurado pelo sexto, que foi aos poucos passando a consciência a ele. O sexto encarnou na Terra e foi fazendo o trabalho de restauração, porque Lúcifer não é o anjo mau, é o anjo rebelde, é diferente. Ele não é o anjo voltado para a maldade, sim para a rebeldia. Eurênio, podemos fazer um parênteses aí só para esclarecer o meu público telespectador e a mim também. Você pode falar um pouquinho para a gente se posicionar, ou para quem não está habituado com esse linguajar, quem não está nos assistindo, você pode falar alguma coisa sobre o quinto e o sexto senhores que você acabou de citar aí? Quem seriam o quinto e o sexto senhor? Só para as pessoas poderem se posicionar na conversa. Como a evolução está na Terra, que é o quarto sistema, quem dirige a parte espiritual da Terra é o que se posta no quinto sistema, é o planetário que está no quinto sistema. Certo. Ele deveria auxiliar os homens para que eles fossem gradativamente ganhando a consciência de que eles são deuses. Nós somos deuses, isso já ficou notório, não? Ok. Então, bem, quando eu digo que nós somos deuses, eu vou abrir um congresso, ou melhor, encerrar um congresso, mas um curso, que vai ser feito agora em Curitiba, sobre as religiões. Sim. Então, este ponto de partida de que nós temos dentro de nós o nosso Deus interno é fundamental para que eu possa falar de quinto e sexto, não é? Mas então, vis-à-vis ao quarto sistema, quem está se posta diante é Vênus, que é a representação planetária, não o planeta Vênus, a representação astrológica do quinto Senhor. Sim. Ele veio e não restaurava, não tinha a possibilidade de restaurar devido ao envolvimento com o grande movimento jogo maiávico da Terra. Ele se envolveu com os seres que estavam sendo formados. Foi necessário que o planetário seguinte, o sexto Senhor, viesse para trabalhar a restauração da consciência dele. Então a Terra é ligada ao quinto Senhor, que recebe o nome de Lúcifer, Luzbel, vários nomes. Todavia, não é o espírito do mal, porque... Como você esclarecer isso? É importante que o homem se formou dentro da ignorância do povo. Da ignorância do povo, tudo eram trevas. E você sair da treva para poder encontrar a luz é um trabalho hercúleo. Os 12 trabalhos de Hércules é café pequeno, isso. Sim.
Então, o que aconteceu? Estes seres foram se enaltecendo, foram tentando encontrar, e quando não encontravam, interpretavam erroneamente as coisas. Eles sabiam que existia um espírito superior que estava trabalhando para que eles pudessem crescer, a progressão evolucional. Mas como isto não acontecia, era trabalhosíssimo, e o próprio Quinto Senhor perdia às vezes a noção de que ele era um planetário, que ele estava envolvido com a Terra. É o que eu sempre digo, veja, está com um pequeno parênteses, não há como servir a humanidade sem com ela se envolver. Nós não podemos falar aqui à distância, eu falo daqui, a humanidade... Não, nós temos que ver o trato da humanidade para fazer isso. Então, o que aconteceu? Esta ignorância humana foi criando as egrégoras. Vocês sabem bem o que são egrégoras. Sim. Vamos dizer assim, a síntese do que chama egrégora é o ser que vigia. São as correntes psicomentais todas confluindo para um processamento. Então, o que aconteceu? O homem tinha que pedir à força que alguma coisa lhe desse retaguarda. Ele queria sair de situações difíceis, então ele queria fazer trocas. Ele fazia isto no sentido de não ficar responsável pelo que fazia. E o karma estava espiando, porque o karma a cada um é atribuído o seu mérito e o seu demérito. Mas o homem queria escapar disso, então ele foi dentro das egrégoras, criando uma veste que chamou-se diabo, Satanás, enfim, todas as terminologias, porque essa veste tinha um ponto de partida, que era a grandiosidade, e tinha um ser iluminado que era Lúcifer. Mas não era Lúcifer, era a ignorância humana tentando dar uma veste a Lúcifer. E isto se confundiu, e as religiões, muitas delas, né, veja, você vai no masdeísmo, né, na Pérsia, quando Zoroastro ou Astro Zero lança o masdeísmo, ele falava num Deus e numa contraposição a Deus, Hormuz e Arimã. Então os nomes vinham pela Bíblia. Por exemplo, estava Belzebu, é o nome do trato israelita. Belzebu significa Senhor das Moscas, tomado o simbolismo do escaravelho. Você vê Tifon entre os egípcios, que representado pelo crocodilo, é uma oposição a Osíris, né? Sim. Então veja, foram se formando as oposições, e isto teria que ter um epílogo para ter um novo ponto de partida. E a obra foi este esforço dos seres construtores, dos cosmocratores cósmicos, para que pudesse Lúcifer ter a sua própria consciência de planetário, devolvida a ele porque estava envolvido com a Terra. Então, em síntese, a obra é isso. Tá, me diz uma coisa, fala-se, vamos tentar esclarecer, já que a religião mudou, ela induz bastante, ela induziu, através desse poder de persuasão, digo assim, não estou falando de uma forma pejorativa, mas ela tem uma força, né? Ela conseguiu transformar Lúcifer, este ser que você acaba de descrever bem, num ser que é antagônico à Terra, a Deus, à evolução humana, que nos castiga, que vai nos levar para o umbral, que vai nos levar para a casa dele, que seria o inferno também, o inferus mal entendido, né? Então, esse Lúcifer, que ele era o quinto senhor, né, segundo você está dizendo aqui, ele foi redimido. Tem até um livro escrito pelo Benítez, que é uma ficção, né, A Rebelião de Lúcifer, né, Juan José Benítez. E o que aconteceu com Lúcifer? Então, ele foi na chamada obra. A grande consequência do trabalho da obra era que ele reconquistasse a sua consciência superior, a sua consciência planetária. Hoje ele já reconquistou essa consciência. Quer dizer, nós temos os nossos livros internos da sociedade que isto já aconteceu. Sim. Mais ou menos em meados do século passado, 50 e alguma coisa. Mas acontece que todo o rescaldo desse processo ainda reflete a problemática de ser ele invocado ou ser suspeito de ser contrário a Deus. Ele é um Deus também. Aliás, quando eu digo diabo, é Dies Ab, é o primeiro Deus. Para ser um diabo precisa ser de um valor fantástico, porque é a composição a Deus. Quer dizer, Deus constrói, o diabo desmonta ou destrói. Mas Lúcifer voltou à condição deífica. Isto é tão crucial, Eustáquio, que quando você, pela sua própria convicção, é uma questão de tempo,
Eu estou há 49, beirando 50 anos na instituição. Então, hoje eu posso falar disso, nunca falei publicamente menos ainda. Falei internamente esses aspectos, mas publicamente. Mas hoje tudo está mostrado. O presidente tem me autorizado que eu fale. Só que entre ele autorizar e eu me credenciar para falar vai uma distância grande, porque eu preciso ver se eu estou suficientemente convicto para poder dizer as coisas. Sim. Eu posso chegar ao seu público, a qualquer público, e dizer alguma coisa que seja uma opinião minha, um titubeio, ou então, olha, eu acho, não tem acho. É o achismo. É o achismo. A convicção você só conquista com a sua persistência e as demonstrações coerentes que acontecem dentro da sua persistência. Então, dentro desta minha persistência, você fez um comentário notavelmente sério. Eu acho que as religiões são também opinativas, porque nós temos duas espécies de fé. Uma fé que é emotiva, ela é mais proporcionada pelo ambiente que você vive, pelo oba-oba, vamos todos, acreditamos nisso. E existe a fé intuicional. Se você não desperta a intuição, que é uma fé baseada, você não vai ter a sua convicção nunca. Porque hoje você está aqui, amanhã você está ali, está pensando aqui, está pensando diferente. Então, todos os seres que evoluíram muito, eu estava lembrando de Plotino esta semana, ele foi um neoplatônico. Ele escreveu sobre a formulação da ideia de Deus, como é que isso aconteceu. Cada ser que estava em formação espiava Deus e cada um dava uma opinião. Deus é assim, Deus é assado. E então criou a multifariedade, a multiplicação das convicções, que não eram convicções, eram opiniões. Sim. Convicção é muito mais do que opinião. Convicção é uma trajetória que você faz num caminho. Você pode esboroar no fim, mas se você estiver na proporção certa, este caminho vai te abrindo novos matizes de visão. E isso que acontece na convicção. Então vejamos bem, só para fechar essa ideia. Claro, fica à vontade. Eu acho que as religiões, de um modo geral, elas são formadas por opiniões dos seus parentes. Quando não acontece, há má intenção, porque isso pode acontecer com qualquer ser humano. Então ele coloca uma situação para que as pessoas fiquem submetidas ao comando dele. Perfeito. Isso é um terrível engano e uma terrível confusão e uma terrível lesão à evolução humana. Nós temos que dar a cada um a possibilidade de enxergar por si. Claro que você vai enxergar de uma maneira, o seu amigo de outra, o seu parente de outra, mas não importa, você tem que fazer a sua formulação. Então, como diz o professor Henrique, abastecido por uma doutrina que esclareça a sua mente e deixa o seu coração confortável de fazer o bem. Quando isso acontece, você tem que seguir o caminho. Tem um sermão do Buda, que eu vou dizer neste congresso que eu vou falar, um sermão que ele diz, quando você está convencido de que aquilo faz sentido na sua vida, você tem que seguir o caminho de tentar entender cada vez mais. Isto chama-se estar conforme o processamento da obra, que é a reconstrução. Muito interessante essa resposta. Voltando ao quinto senhor, né? Lúcifer. Hoje, por exemplo, olha como são as coisas. Tudo é causalidade, né? Hoje eu tenho a lista do programa Vida Inteligente, a comunidade no Facebook, e eu recusei uma mensagem, porque ela é moderada, para evitar que pessoas postem o que bem entender. Então a gente leva o trabalho a sério, então nós temos que moderar e aprovar as mensagens. E essa mensagem, o teor dela era muito bonito. O teor era muito bonito. E eu não posso separar, mas veja só que interessante. Em cima, a pessoa que postou, ela colocou a figura de Lúcifer. Sim. Colocou a figura de Lúcifer como gigantesco, aquele enorme, mais outros seres menores, mas com essa conotação que nós vemos aqui, que o público está acostumado a ver como uma coisa satânica, que pode não ser. Então o que eu fiz? Eu tive que recusar a mensagem, isso é iniciativa do Eustáquio. Eu recusei a mensagem, quer dizer, exatamente por causa dessa figura, porque eu achei o achismo, infelizmente, posso estar enganado, poderia chocar algumas pessoas. Você é cauteloso, você está certo. Ou então as pessoas não leriam a mensagem porque tinha acompanhada de uma figura que é repulsiva aos olhos dos cristãos, digamos assim, né? Entendi. Porque este ser, ele é belíssimo.
Ele é chamado, veja bem, Lúcifer quer dizer a luz das esferas. Mas por que deram essa forma a ele, o Eurênio? Bom, porque são imaginações. Imaginações? Mas como beleza, ele talvez seja o ser que nós possamos alcançar, em ideia, mais lindo que existe. Porque ele está ligado ao planeta Vênus. Vênus é beleza. Sim, Vênus é beleza, sim. É o azul, é o segundo trono, várias coisas. É a sublimação da Lua. Porque a Lua em si dá sempre uma conotação de queda. Ao passo que Vênus é a sublimação da Lua, que dá a conotação de subir, de alcançar as estrelas, vamos chamar assim. Sim. Não, Eustáquio, você esteve comigo no congresso lá em Curitiba, durante o Carnaval, e você sabe que eu tive que dizer algumas coisas um pouquinho mais severas, para que as coisas não se misturassem. Mas não pude dizer tanta coisa, porque o público precisa gradativamente ir admitindo a ideia. Isso. Nós temos que tomar muito cuidado, mas tem que sair esta conotação de mal. Existe simplesmente uma evocação negativa feita pela ignorância humana. E veja bem, vou lhe dar mais um ponto de magia seríssimo. Existem seres que, formados pelas egrégoras correntes que querem atingir uma vantagem individual e egoística. Portanto, chama-se goécia ou magia negativa. Sim. Ou magia negra. Esses seres que estão pululando pelo astral, eles assumem atitudes como se fossem o que não são. Mas eu estou falando do verdadeiro Lúcifer, a luz das esferas. Porque só pode existir entre planetários uma equiparação. Cada um está num passo da sequência humana de entender o que é Deus. Cada um está num passo. Sim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo, que já é uma escala mais elevada, né? Então você vê uma coisa. Enquanto existe na religião uma fé emocional mais sincera e honesta, tudo é admissível. Quando isto distorce para ser um império de submissão, então isto é profundamente lesivo à evolução humana. É com isso que a eubiose e as correntes mais sérias do esoterismo não concordam. Mas não há o que fazer que não seja esclarecer. Você está me dando a chance de esclarecer alguma coisa muito elevada. Claro. Quando você me perguntou se eu falaria, é claro que a gente dá uma balançada, porque eu tenho que encontrar as palavras as mais próximas certas. Mas o que eu estou dizendo é fruto da minha convicção, portanto eu não posso ter receio de falar. Eu não estou querendo engordar ninguém. Claro, e nem, claro que não. E nem tirar ninguém de nenhuma religião, cada um fica quando quer. Só que eu quero que a pessoa se esclareça, que ela se eleve, que ela cresça, que ela veja, que ela vá para uma evolução maior. Eu sempre tive, você já me conhece há um bom tempo, você sabe que eu sempre tive essa preocupação de trazer para o Vida Inteligente, porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Nós estamos falando para um público que de diversos níveis de consciência. Então nós temos que realmente ter cuidado, porque a gente faz formador de opinião, a gente pode mudar as pessoas, tudo. Então eu sempre tenho trazido pessoas sérias. E o Vida Inteligente tem como objetivo exatamente isso, esclarecer. Não ser dono da verdade, mas que cada um traga a sua verdade para o Vida Inteligente, para que cada telespectador, na sua capacidade de discernimento, tenha condição de aproveitar aquilo da forma que melhor lhe aprouver. Eu queria aproveitar, nós estávamos falando há pouco de egrégora, e é muito importante, nessa questão ainda que eu estava falando da forma que se divulga sobre Lúcifer, né? Quando eu penso, eu estou me generalizando, humanidade, quando eu penso em Lúcifer, da forma como é divulgado, com aquela egrégora, com aquela energia que vai, eu sei que eu estou criando, eu estou fomentando uma egrégora, que ela não é verdadeira, mas que ela existe e tem poder. Portanto, você está se vinculando a ela, veja bem. E aí? Eu queria que você me posicionasse nisso agora. Quantos fatores, isso é gravíssimo, porque você alimenta uma visão distorcida, da qual muitas pessoas fazem parte, formaram este corpo, vamos dizer assim, psicomental, e este corpo começa a agir sobre você, se você não se desvincular dele. Então você passa cada vez mais a acreditar que aquilo é o que acontece. Então você tem que mudar a sua postura mental, mas com a mente abstrata, para você alcançar valores maiores, porque senão são valores imediatos.
E no imediatismo, quem não quer se livrar de uma doença, da falta de dinheiro, tudo nós queremos isso aí, meu querido. Sem dúvida. Só que chama-se o seguinte, são as consequências da nossa evolução, do nosso crescimento e os resvalos kármicos que todos fazemos, sem sombra de dúvida. Eu queria lembrar a você uma coisa importante. Nós pensamos em conversar ontem. Devido à minha afonia, eu pedi que fosse hoje, lembra-se? Isso. Aliás, era para ser segunda-feira. Eu pedi, Eustáquio, eu melhoro amanhã, na quarta a gente fala. Mas hoje é o início do ano astrológico. É verdade. É uma nova visão que nós podemos ter das coisas. Então, não é coincidência que isso esteja acontecendo hoje. É uma proporção diferenciada. Sim. Porque hoje a rede sideral toma uma posição anual, em tese anual, que influencia o processo na Terra de uma maneira parecida com o que aconteceu há um ano atrás. Só que este parecido tem que representar uma evolução do que eu pensava há um ano atrás. Então, uma proporção que nós podemos renovar a nossa evolução. O início do ano astrológico é formar novas ideias, pegar o embalo da influência dos astros e torná-lo mais factível em termos de crescimento, de entendimento da vida. Porque nós estamos aqui para entender a vida, meu querido. Todos nós, você, eu e todos, Jorge Ouro, todos os amigos que temos, queremos entender a vida. E o entendimento da vida se faz por fascículos. E fascículos construtivos, por isso que chama-se obra. Fascículos construtivos, né? Você está falando em obra, fascículos construtivos. Muito bem. Com isso que nós estamos vivendo agora, eu aprendi desde que eu comecei a ouvir falar de eubiose, que era uma novidade para mim, quando eu fiz o primeiro programa, em 28 de setembro de 2005, eu fui me acostumando com determinados tempos, determinados termos. Um deles, les evolução. Isso que nós estamos vivenciando, Eurênio, anos e anos, como você vê, já que o nosso tema é obra, o que tem sido, o quanto estamos lesando a evolução? Eu estou representando 7 bilhões de habitantes nessa pergunta. Nós estamos lesando a evolução? Em que estágio nós estamos hoje? Você que conhece muito mais a obra do que eu, tem quase meio século militando nisso, como você vê o aspecto, os três aspectos, né? Lesa evolução, lesa divindade e lesa pátria. Falou tudo. Eu gostaria que você dissertasse um pouco sobre esses três aspectos, sob o seu ponto de vista, claro. Sem dúvida. Você sabe, a lesão, ela é tão mais grave quando o esclarecimento está junto com o processo de comportamento humano. Como muitas coisas não eram esclarecidas ao ser humano, as lesões aconteciam quase sempre por uma festa, uma opinião, um ponto de vista, uma bravata. Mas hoje que as coisas estão sendo esclarecidas, fica mais grave a lesão. Fica. Lesar você já não é mais ignorante. Quando você não é mais ignorante, você tem responsabilidade. Quanto mais chega à luz, né? Porque o seu conterrâneo Sócrates dizia: não existem homens bons e homens maus, existem homens sábios e homens ignorantes. A maldade vem muito da ignorância, porque não sabe o valor que é sabedoria, né? Então vejamos bem, a lesão, por exemplo, a não admitir um construtor cósmico geral que nós chamamos de Deus. No Oriente até mais, Parabrã está antes de Deus, quer dizer, Deus também teve uma origem, mas o Deus do nosso universo, para nós é o quanto basta, porque é o caminho por ele vamos e vamos crescer através dele. Então, lesar Deus, lesar a pátria, porque a pátria recebe muitas benesses. A nossa pátria, vou dizer que você faz parte da minha pátria, Eustáquio. Você é um indivíduo que já faz parte da nossa. Nós não temos pátria física, nós temos uma pátria moral, ética e espiritualista. Então, nesta pátria, tudo que você faz contrário a esclarecer as pessoas é uma lesão ao processo da pátria. A pátria passa a ter mais dificuldades, a ter mais entraves para poder se desenvolver. E o lesa, que nós estamos dizendo, lesa Deus, lesa pátria e lesa evolução, é o aspecto individual da lesão. Quer dizer, é você tentar doutrinar alguém erradamente. Isto é uma lesa evolução. Você tem um filho que te admira grandemente, não você, eu digo, a pessoa tem um filho que admira grandemente, e ela começa a impingir ideias distorcidas e opinativas para este filho, e impede que o filho veja coisas maiores. Isto é lesa evolução também.
Porque na questão da lei não existe contemporaneização, não existe recursos habeas corpus, não tem nada. A lei ou você atende aquilo que a sua consciência mostrou a você corretamente, ou você distorce a sua consciência e fica contrário à sua consciência. Então aí você se destrói, porque a consciência tem que ser livre, Eustáquio. Não existe crescimento sem liberdade. Não existe nada que possa ser comandado a respeito das outras pessoas e nem para as outras pessoas. Nós temos que fornecer esclarecimentos. Esclarecer é tentar fazer entrar as frestas de luz no que as pessoas veem, não é verdade, Eustáquio? Então as frestas de luz têm que chegar. E Lúcifer é a luz das esferas, portanto, sabe que ele é o senhor da inteligência? Na nossa vida é o ser mais inteligente que existe, porque o quinto passo é o passo da inteligência. Então tudo que ele nos constrói é para que nossa inteligência possa esclarecer o processo, o esclarecimento pela inteligência. Então Lúcifer é o suprassumo da inteligência. Ele é o suprassumo na Terra. Ele é o que... E interessante, o sexto senhor é do amor, porque a inteligência sem amor também não funciona. Não funciona. Portanto, a construção da obra é quinto e sexto. Você junta os dois em você e você faz o trabalho. É inteligência e amor, sabedoria. Então seria o lema da obra, inteligência. O lema da exatamente. Inteligência e amor, sabedoria. Amor, sabedoria. Sapiência, um amor com sapiência. É onde vai chegar o seu amor. Quer dizer, um amor dirigido. Porque na Terra tudo toma a direção que você queira dar. Ou que os outros dão e você não toma providência. Né? Tá, você como diretor de ensino de uma sociedade, de uma escola filosófica, quase 50 anos. Isso como é que se diz? No nosso mundo aqui, físico, no nosso tempo referencial, é muita coisa, é meio século, é quase uma vida inteira, considerando o tempo de vida que cada... Muitos que não vivem nem 50 anos, infelizmente. Perfeitamente. Eu vejo você, o pouco tempo que a gente se conhece, pelo menos aqui, desse convívio, eu vejo que você está sempre empenhado até, e sempre discutindo, todas as poucas vezes que eu te encontrei assim fisicamente, vamos dizer, pessoalmente, você sempre tem ideias. Isso é bacana, porque eu acho que a pessoa que não tem ideias, ela parou no tempo. O que move... Claro, um ser tem que buscar o conhecimento, ele tem que se abrir para o mundo das ideias, e ele tem que executar essas ideias, né? Agora, então, o que você tem, o que você pode adiantar? Nada de ordem interna da SBE, que eu respeito. A gente sabe, tem a ética, o que é interno é interno. Até onde você pode declinar para nós, aqui para o meu público telespectador, para o nosso público, o que a gente pode esperar em termos de ensino ou de tijolo da obra dentro da sua diretoria de ensino. Tem alguma coisa nova vindo por aí? Alguma nova didática? Porque tudo tem que ser renovado, tem que ter uma nova dinâmica, uma nova didática. Você pode falar sobre isso? Eustáquio, veja uma coisa. Eu estava, semana passada, visitando um compadre meu, antigo também na obra. É um homem hoje de 88 anos, um médico. Ele fundou a Associação Brasileira de Acupuntura e ele trabalhou muito na sociedade. Mas hoje, em função de entraves da própria saúde que vão acontecendo, nós vamos envelhecendo, né? Claro. Ele estava dizendo o seguinte: Aurélio, eu não sei o que acontece. Hoje a eubiose está sendo vista por muitas pessoas. Nós estamos abrindo vários núcleos de eubiose. Então está existindo um acolhimento, porque você não pode falar para pessoas que não queiram te acolher. Sem dúvida. Então as pessoas hoje estão mais esclarecidas, elas estão acolhendo os princípios que nós temos. Então eu lhe digo o seguinte: a obra é vencedora, porque ela fez a redenção cósmica que tinha que ser feita. Agora vem o rescaldo do processo, que é nós divulgarmos intensamente o que Ouro faz, o que você faz, o que eu faço. Porque você disse uma coisa importante: eu nunca nego fogo, modo de falar. Tendo você uma pessoa de confiança que diz: Arena, vamos fazer isso? Vamos fazer. Então, dentro da minha proporção, eu faço aquilo que eu posso dizer, porque tem coisas também que eu ignoro, tem muitas coisas na... Como se você me recusasse um tema e eu ia entender por que você recusou. Então, mas pelo fato de você entender, eu não vou te recusar porque você me entende. Claro. Então, você entendeu? É interessante como isso funciona, né? Isso, sem dúvida. Quando não se entende, a recusa é automática. Quando os dois se entendem, só, claro, alguma colocação, não vamos falar desse tema agora, mas esse tema sempre criou um grande desafio. Você pensa que eu
treinado, sou juiz aposentado, sou macaco velho, não fico pensando assim, como eu devo esclarecer isto? Todos nós pensamos, não é bem uma preocupação, mas é alguma coisa que fica no ar para dizer, será que você vai ser feliz naquilo que você vai falar? Então, aí o coração que precisa falar, não é a mente e nem o discurso, é o coração. É daqui, tem que partir daqui. O coração partindo aquilo que você diz assim, Aurélio, você tem boa didática, você resolve. A gente procura resolver, mas colocar a coisa como ela é, sem embustes. Você sabe, eu tenho amigo em todas as religiões, tenho amigo padre, tenho amigo pastor. Isso que é bacana, isso que é bacana. Então, veja, não há impedimento. O que importa é esclarecer, para que todos fiquem mais claros de luz na cabeça, que é muito importante. Né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta, elas se apresentam aqui, eu não tenho, você sabe que não tem script aqui, não tem nada, né? Não tem. Então tá, olha, eu ouvi falar muito do professor Henrique José de Souza. Sei que ele escreveu, não tenho acesso, claro, as cartas revelação, onde o pessoal da série interna acessa, mediante uma preparação, que são os graus da SBE, né? E queria que você me esclarecesse o seguinte, eu me desse a sua opinião seguinte, o que o professor falou há 60, 50 anos? 60 anos atrás. O professor escreveu um texto que até eu obtive uma cópia, estou lendo esses dias, chama-se Novos Rumos da Instituição. É mesmo? Nós temos que levar esse conhecimento aonde nós pudermos levar, sem ansiedade, sem dizer, poxa, não consegui. Não, vamos esclarecer todas as pessoas, porque cria um retroabastecimento. Quando eu esclareço bem uma pessoa, ela agradece a mim e me dá força porque eu esclareça mais. Compreende como é que isso funciona? Claro. Você recebe um alimento enorme das pessoas que agradecem de ficarem mais esclarecidas na sua cabeça e mais voltadas para o coração funcionar e ficar generoso. Nós precisamos de generosidade, Eustáquio. Outro dia eu estava pensando sobre o amor, né? O amor é alguma coisa que foi vilipendiada, porque só se fala amor aqui. Então, há várias espécies de amor, né? Existem várias espécies. Mas o importante é você ter a amorosidade. Ou seja, o sentido de você colocar amor naquilo que você faz. Não é o amor em si, mas é o afeto positivo, o afeto construtivo, o afeto de obra naquilo que você faz. Todos nós precisamos disso. E eu noto que você faz isso, Eustáquio. Você é um indivíduo que automaticamente você faz isso. Aqui não é um jogo de elogios. Não, claro que não. Não estamos aqui para isso. Mas é notório o que você faz, o que o Jorge faz, o que o Newton Schultz faz. Um monte de pessoas que eu conheço faz, é bacana, porque você vê que eles fazem aquilo de coração, como você disse. Está de coração ali, tem prazer em fazer aquilo, né? Isso aqui não dá nenhum retorno, a não ser isso mesmo, a satisfação pessoal. Mas focando, finalizando a pergunta que eu fiz sobre o professor. Ele fez esses ensinamentos, ele passou esses ensinamentos, né, para as pessoas. Claro, ele tinha uma visão que ninguém tinha na ocasião. E talvez não tenha até hoje. Então, eu sei que ele passou os exercícios, os rituais, uma série de coisas de ordem interna da SBE, da Sociedade Brasileira de Obiose. A pergunta é uma pergunta delicada. Isso não se perde através do tempo? Isso não pode haver um erro. Não pode haver um erro nos ensinamentos do professor, ou então você faz... Vamos falar de uma yoga que é o globo azul, que isso aqui não é segredo, porque está divulgado na internet, tudo aqui no globo, mentalizar o planeta Terra, tal. Como garantir, que você que é diretor de ensino, a pergunta é específica para você, como garantir a fidelidade do que o professor passou 60, 70, 80 anos atrás para os dias atuais? Como que é a vigilância dos sentidos? Como é que é o orar e vigiar para evitar que essas coisas que a gente está sujeito, o nosso ego, opa, isso aqui que o professor escreveu é legal, mas eu vou adaptar para os dias de hoje. Acabou a essência da coisa, né? Então, como é que é isso, Aurélio? Existem os padrões que são calcados na tradição. Tradição é tudo que se experimentou e que se apresentou como positivo em termos de evolução. A tradição firma pontos.
o professor não poderia fazer determinadas previsões que dependessem da evolução humana. Ele fez um vaticínio do que pode ser alcançado. Mas a maneira de como vai ser alcançado depende muito de como nós vamos nos comportarmos. Sim. Ele talvez não tenha visto um Eustáquio André Patunas, um Eurênio de Oliveira Júnior, mas ele viu que existia uma pleiade de homens que queriam construir. Então ele fez uma ideia do que seria a construção, ele deu linhas se esses homens realmente se ativassem nesse sentido. Então, o professor não diz acontecimento, data, o professor diz processo de etapas, ciclos que vão se abrir. E ele disse que esse ciclo, passado todo este embate terrível, que é a interpretação errônea do que foi este ser chamado de o anjo caído, hoje em dia não se usa mais a expressão caído, o anjo que veio, um anjo rebelde, vamos dizer assim, que hoje já não é mais rebelde porque já sabe quem é, ele tem plena consciência de onde ele veio. Porque esta queda ela é um pouco maiávica. Como ele não estava aceitando de vir habitar as formas que ainda eram muito rudimentares, e era necessário que isso acontecesse, ele foi lançado, modo de dizer. Foi um pedido assim, quando ele se condoeu, ele apareceu aqui. Aí até ele recuperar a consciência do que ele era, mundo dos efeitos, meu amigo, não tem consciência pré-formada, cada um tem que trabalhar a sua, sabe? Mesmo os seres que vêm, às vezes levam tempo para tomar consciência do que vão fazer, mesmo quando tem missão. Mesmo os seres de missão. Sim. Você vê, o Cristo, segundo dizem, até os 30 anos, ele estudou com os essênios para que ele pudesse, depois, em 3 anos, cumprir uma tarefa gigantesca, que era a implantação da sinarquia. 30 anos. Era a sinarquia. Esta era a grande meta, formar um novo tipo de político de convivência que o Brasil está contrariando em tudo, com todos esses excessos que são praticados e erros crassos de visão da vida. Esses erros maiores são visão da vida. O indivíduo não tem proporção de consciência consigo mesmo, quer dirigir o país. Quer dizer, desculpa, eu não estou aludindo a nenhuma pessoa, estou aludindo a várias pessoas ao mesmo tempo. Claro, claro. Então você precisa primeiro fazer brotar a sua consciência para poder fazer um trabalho como mando figurino, como dizem na gíria, como mando figurino. Sim. Então veja uma coisa, o professor deixou muitos escritos, ele deixou coisas escritas e deixou coisas verbais que ele talvez tenha transmitido mais aos filhos dele, que nós não sabemos. São confidências de família que aos poucos vem vindo à tona. Então nós estamos num caminho de segurança em termos de meta. Mas como nós vamos realizar essa meta, cada um vai fazer o trabalho da melhor maneira que possa fazer. Eu penso, eu já perguntei, muitas vezes, porque eu sou um chatinho, né? Eu pergunto muito, e são perguntas que parece que não tem sentido, mas eu disse certa ocasião, por um irmão nosso, veja só, já se passaram 100 anos, mais de 100 anos desde que o professor... Isso. E dentro desse tempo nosso aqui, dessa nossa referência, parece que a gente deveria estar muito mais à frente na nossa mente concreta, não sei. A gente pode estar até muito à frente e eu não percebo isso, que é o mais normal. Então, você, que tem muito mais consciência do que a que eu tenho hoje, como você vê a obra? A obra está no seu tempo, a obra está no seu degrau, a obra está atrasada, a obra está adiantada, como é que está isso aqui? Está no seu tempo. No seu tempo. Se nós, Eustáquio, víssemos o que o homem foi, os rudimentos humanos, para que ele chegasse até o que ele é hoje, é uma coisa desastrosa. Foram coisas que levaram séculos e milênios para que a coisa evoluísse. Hoje em dia nós estamos de posse de uma agucidade mental, de uma velocidade extraordinária que foi muito ativada por todo esse processo que a mídia hoje faz de comunicação. Então as nossas sinapses estão aumentando diariamente, elas podem ser feitas de várias formulações. Então nós estamos crescendo muito. Eu acho que a obra está implantada, nós só temos que seguir a visão que estamos tendo, construtiva, é apenas isso. Construção, esclarecimento e construção. Tá, e como você, agora pergunta pessoal, Eurênio, como é que o Eurênio vê o advento Maitreya? O que você espera de Maitreya? É uma pergunta bem interessante, porque envolve muita gente, espera a vinda de Cristo, a volta de Cristo.
o pessoal da nova era, do novo tempo, do novo ciclo, espera o advento de Maitreya, que aconteceu, mas que ele não se manifestou fisicamente para dizer, ei, eu estou aqui, sou eu. Né? Como é que você vê isso? Como é que você vê Maitreya no cenário da obra hoje? Esta aspiração, ela tem uma conotação religiosa, porque nós gostamos de ver resultados, né? Sim. Nós queremos ver alguma coisa palpável, Isso. que eu pego, que eu bato um papo, etc. Todavia, a consciência Maitreya já está aí. Consciência. E o ser Maitreya está, mas eu não o vejo, porque precisa muita dignidade para perceber um ser desse. Veja, no tempo do Cristo, poucos conviveram com ele, porque eram os dignos da época. Então, não importa muito se eu vou vê-lo ou não vou vê-lo. Eu trabalho pela ideia que ele deve estar portando, porque eu fui esclarecido que tinha esta ideia de construção do mundo, de reconstrução do mundo. O professor dizia, reconstruir é o brado que nos compete. Então vai desde os costumes até a mentalidade, nós temos que reconstruir tudo. Estamos fazendo, Eustáquio, não somos muitos, mas nós somos seres insistentes e bem dotados desse processo. Então nós temos que prosseguir. O que vamos enxergar não sabemos, mas não importa se vamos ver ou não. Importa que o resultado seja produtivo para todas as pessoas. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Também você tem esse já está acontecendo, né? Que eu falo, às vezes eu questiono aqui, falo, onde é que vocês estão vendo isso e não sei o quê, né? Mas você acha que nós estamos, que eu me incluo nisso, porque eu trabalho a favor do mundo melhor. Eu não almejo nada, eu não quero nem saber. Eu não quero nome de rua, não quero que o cara que tinha o programa Vida Inteligente, eu não estou nem aí para isso. Eu trabalho por satisfação pessoal, pelo futuro dos meus filhos, netos, dessa grande família que somos nós. Então essa preocupação que a gente tem é de achar que nós somos poucos. Agora você, outros irmãos falam, olha, não, mas esses poucos estão fazendo isso aqui. Sabe, eu ainda estou preso nessa lógica. Eu vou dar um adendo para fechar o nosso programa. Vamos lá. Em termos de magia, nós não temos quase nada, mas a magia, ela funciona. Todas as aspirações de seres maiores que nós... Magia foi o que você falou comigo uma vez, teurgia, né? Que é a teurgia. Foi o nosso então, tema. quando você pratica a teurgia, estes seres maiores que a nossa consciência hoje, desculpe incluir você, mas de um modo geral a nossa consciência, existem seres mais conscientes que viveram entre nós e que não estão mais neste plano, mas estão em outros planos, também nos alimentam em termos de, quando nós estamos certos, de enxergarmos mais. Então, eles também estão participando do processo. Quando nós falamos, não falamos apenas por nós, falamos pelo nosso propósito, pelo nosso empenho, pela consciência nossa que está abrindo e pela nossa inteligência. Então esses seres também estão. Vamos fazer o nosso trabalho que vai dar tudo certo. Não tenho receio algum, vai dar certo. Já está dando. Isso é bacana. Então, o que a gente pode, você falou para a gente encerrar mesmo, o que a gente pode esperar, assim, sem botar a emoção adiante, a razão. O que a gente pode esperar para o futuro? O futuro, sob a visão eubiótica, é a temporalidade, é o sempre, é o todo. Então, enquanto não se tem esse entendimento, fica difícil entender essa questão. Mas como você vê essa questão? Você vê com otimismo? Eu estou fazendo pergunta, claro que você vai responder que sim, porque você está no cerne da questão, né? Como você vê, como é que você poderia transmitir para alguém, se você tivesse hoje, em vez na minha frente aqui no programa Vida Inteligente, na frente dos meus telespectadores, você pudesse falar para o mundo hoje, diretor de ensino do mundo hoje, o Eurênio de Oliveira Júnior, e você tinha a oportunidade de, através de via satélite, todos esses meios de comunicação que nós temos, de passar uma mensagem ao planeta Terra, o que você diria? Eu diria o seguinte, Eustáquio, acredite em si próprio. Não veja nos malefícios e nos erros simplesmente coisas definitivas. Na transmutação do mundo, essas coisas vão ser mudadas e muitas vão desaparecer. Daqui a uns anos nem enxergamos mais como é que isso ficou. Mas o importante, trabalhe o seu trato evolutivo individual. Confie no ser superior que o criou. Esteja com ele dentro de você e faça o seu trabalho, sempre, construtivamente, em relação a todos os seres da Terra. Indistintamente, todos, pobres, ricos, esclarecidos, não esclarecidos, não temos bandeira e não temos limite.
Então faça isso que vai crescer em você o fermento da sua convicção. E este fermento é imbatível. Porque o Lao Tse dizia, né? O ser que vence a si mesmo, ele é imbatível. Então vença a si próprio. Isso é verdade. É o que eu diria para as pessoas. O importante é a gente arrumar esse fermento para poder colocar um pouquinho aqui dentro e fazer ele germinar, né? Isso. E me diz uma coisa, existe alguma literatura, Eurênio, literatura fora a escola de iniciação, né? Mas a pessoa que pode ter a curiosidade, que pode ser o início também, sobre o esclarecimento de quem foi Lúcifer? Qual foi o outro nome que você deu? Lúcifer e... Luzbel, tá. L-U-Z-B-L. Existem vários trabalhos. Eu não sei da idoneidade desses trabalhos. Sim, tá. Você não poderia recomendar nenhum. É necessário ter cautela. Mas faça um contato maior com a eubiose, o seu telespectador, sim, que aos poucos vão vazando pontos importantes para que cada um tire a sua própria conclusão. Acho que isso é importante. Nós não nos negamos ao contato. Então a eubiose está ganhando foros hoje em dia, temos o ensino à distância, temos muitas coisas que estão indo muito bem, né? E a gente vai, cada um carrega o andor durante um ciclo, né? Eu já vou fechar quase 80 anos, o meu andor já está quase perto do chão, mas aí vem outro e pega, Eustáquio, não tem erro. É importante passar o andor com todo o elan que você possa ter. Então, faça contato com a eubiose, nós vamos aos poucos passando novas ideias a respeito. Isso, agora aí no rodapé, já vamos colocar aí o CEP, né? cep.eubiose.org.br também, a gente pode entrar em contato. Pode. E faça os nossos cursos, mesmo os à distância, faça, porque isto tudo é um caudal que vai levá-lo a um esclarecimento maior a respeito deste ser extraordinário que foi a iluminação da nossa mente, que foi o homem que nos trouxe a inteligência, o facho da inteligência, que é o quinto planeta. É isso aí. Eurênio, muito obrigado mais uma vez por ter se colocado à disposição do Vida Inteligente. E eu só posso deixar aquele fraterno abraço e aquele feliz sempre. Eu também a você, um feliz sempre a você, Eustáquio. Obrigado.